Olá pessoal, olá, bom dia, bem-vindos a mais uma aulinha de reações orgânicas. Pessoal, estamos trabalhando um conteúdo difícil chamado reações orgânicas. Não esqueça que tem que rever o passado, tem que rever efeito químico, efeito indutivo mesomérico, tem que rever cisões, tá? Para poder entender o conteúdo mais facilmente. A aula de hoje, essa aula aqui é um pouquinho mais pesada, tá? Então vamos lá. Ó, a aula anterior nós estávamos estudando reações de substituição de aromáticos. Reação de substituição é reação característica que é muito estável. Vai só trocar 6 por meia dúzia, vai ocorrer uma troca. E nós vimos isso aqui, ó. Nós vimos na aula anterior que quando a cadeia for mista, tá vendo aqui a cadeia mista tem uma parte fechada e uma parte aberta. O cloro pode entrar no A, no B ou no C. Aonde que ele vai entrar preferencialmente? Essa é a pergunta. Então, eles dão uma dica: luz e calor. Toda vez que a reação ocorrer diante da luz, do calor, vai atacar a cadeia. Lembram da aula anterior? Calor, claridade e cadeia. Se a reação acontecer diante da luz ultravioleta, aumento de temperatura, ele tende a atacar a cadeia carbônica. Se a reação acontecer diante do frio e do escuro, ele vai atacar no núcleo da cadeia. Tá, Mairon, mas por quê? Me relembra. O povo lembra do seguinte, ó, quem ataca o anel aromático é o reagente eletrofílico. Tu tem que lembrar, uma molécula pode quebrar de maneira homolítica ou heterolítica. Homolítica é quando tu quebra no meio e tu forma uma coisinha chamada radical livre. Eu percebo que a cisão foi homolítica porque tem a presença de luz ultravioleta, calor e ou peróxido. E quando a cisão for heterolítica, aí tem a presença de um catalisador, em que tu forma um cátion e o ânion. O cátion é chamado reagente eletrofílico e o ânion é chamado reagente nucleofílico. Tá bom? Então, ó, mas por quê? Lembra aqui, ó, por que o cloro vai entrar aqui? Luz, calor, claridade. Ele vai quebrar de maneira homolítica. Ao quebrar de maneira homo, tu forma radical livre. E o radical livre não tem forças para atacar o anel aromático. Ele não consegue roubar um hidrogênio aqui do anel. Então ele só consegue atacar a cadeia. Para o cloro poder entrar, alguém tem que sair. Rouba de pobre, lembra? Vai retirar o hidrogênio do carbono mais pobre hidrogênios, porque vai formar uma estrutura mais estável. Foi isso que nós vimos até a aula anterior. Agora, e se for frio escuro? Frio escuro, noite, neve, núcleo. A reação ocorre diante do frio, a frio, quer dizer, não tem uma temperatura elevada, com a ausência de luz, tá? Então ele vai atacar o núcleo, ele vai atacar C ou D. Essa é a aula de hoje. Se ele vai atacar C ou D. Então, as duas frases chaves para a aula de hoje é essa aqui, ó. São essas aqui. Quanto mais negativo o anel estiver, mais rápida a reação vai acontecer. E quem ataca o anel aromático é o reagente eletrofílico. Quem ataca o anel aromático é o cara que está com deficiência de elétrons. Se ele está com deficiência de elétrons, ele vai atacar a região que tem mais elétrons. Então vai atacar rapidamente. Então, grave essas frases, duas frases são importantíssimas. E outra coisa que temos que lembrar são os efeitos eletrônicos. Efeito eletrônico, efeito químico é a capacidade que um grupo de átomos tem de atrair ou repelir elétrons. Quando a cadeia for saturada, o efeito é chamado indutivo. Quando a cadeia for insaturada, o efeito é chamado mesomérico ou ressonante. Tá? Então, todos aqueles grupos que repelem elétrons fazem efeito de repulsão, a gente chama de mais M, quando a cadeia for insaturada. E todos os grupos que atraem elétrons fazem efeito de atração, menos M. Eu pedi para vocês associarem com um cabo de guerra. Lembrados? Olha só. O anel aromático quer os elétrons para ele, o grupo quer para ele. Então eles ficam disputando, ficam brigando pelos elétrons. Quando o grupo que está aqui preso ao anel for um grupo que tem só ligação simples, ó, OH, CH3, NH2, faz só ligação simples, aí ele é um grupo, pessoal, muito fraquinho. Tu grava assim, fraquinho, ele é muito fraquinho, então ele vai perder o cabo de guerra para o anel. Os elétrons vão em direção ao anel. Nota,
Que se os elétrons estão em direção ao anel, o anel está ficando mais negativo. A reação ocorre mais facilmente. Se por acaso quem está preso ao anel é um grupo que tem ligação dupla, tripla ou dativa, é um grupo muito eletronegativo, muito forte, ele vai acabar puxando os elétrons para ele. Aí o anel vai ficar mais positivo. A reação vai acontecer mais lentamente. Tá? Quero que tu lembre orto, meta, para. Se eu tenho um R como referência, do lado dele é orto, sempre as posições 1 e 2 são orto, 1 e 3 meta e 1 e 4 para. Então vamos lá, olha só. Faz de conta que tu ganhou. Vou botar aqui. Fica aqui. Ó. Faz de conta que tu ganhou uma casa. E a tua casa tem 6 quartos. Olha só que legal. 6 quartos. Qual dos 6 quartos vai dormir? Tu sempre diz, né? O maior. Tu vai dormir em qualquer um, a casa é tua. Tá? Digamos que tu vá lá e durma, ó, nesse quarto ali de cima, que tem melhor vista. Aí tu lá, falar feliz da vida, tá? Tá feliz da vida aqui em cima. Aí um dia, teu papai e tua mamãe chegam pra ti e dizem assim, ó, meu filhinho, minha filhinha querida, o meu amigo, amigo do teu pai, não tem nada a ver contigo, o meu amigo vai ficar na tua casa alguns dias. Ele não está pedindo, teu pai e tua mamãe estão avisando que o amigo ou amiga deles vai ficar na tua casa alguns dias. Tu tem duas atitudes a tomar. Ficar puta da cara ou ficar feliz da vida. Mas não tem jeito, vai vir. Aí quando ele vier, ó, mesmo que assim que ele chegar, tu que decide em qual quarto esse amigo do teu papai e da tua mamãe vai chegar, vai dormir. Nunca no teu. Ou seja, o segundo grupo só entra aonde o primeiro grupo deixar. Miron, de novo. Aonde que entra o bromo? Qualquer lugar. Aí, digamos que o bromo seja tu. Sou eu o dono da casa. Tá? Vai chegar o cloro. Aonde que o cloro vai dormir? Somente aonde o bromo deixar. O bromo é o dono da casa. O bromo orienta a entrada do cloro. Pessoal, olha só. Se por acaso o bromo gostar do cloro, a gente diz que o bromo é um ativante, é um facilitador da reação. O bromo vai deixar o anel mais negativo e ele facilita a reação. Se por acaso o bromo não gostar do bromo, desculpa, se o bromo não gostar do cloro, aí o bromo vai se chamar desativante. Ele vai dificultar com que a reação ocorra. Aí ele vai dificultar a vinda do cloro. Então, mas é ele que orienta. Então, essa matéria só tem duas perguntas. Quem reage primeiro e aonde que entra? Quem reage primeiro e onde que entra. Então, a gente acabei de mostrar o que é ativante. Ativante é o que facilita a reação. E desativante é o que dificulta a reação. Tem que lembrar disso aqui. Ó, toda vez que o grupo jogar elétrons, que fizer efeito mais M, ele vai facilitar com que a reação ocorra, porque aqui o anel vai ficar mais negativo. Toda vez que o grupo retirar elétrons do anel, o anel vai ficar mais positivo, então a reação ocorre mais lentamente. As duas frases-chave, ó. Quanto mais negativo o anel, mais rápida a reação. Então, são duas perguntas. A primeira perguntinha é essa aqui, ó. Olha só. O reagente eletrofílico, um reagente que esteja com deficiência de elétrons, vai atacar o benzeno e o fenol. Quem que ele ataca primeiro? Então, vamos lá ver. Ó. Quem ataca o anel é o reagente eletrofílico. Pessoal, eu tenho um anel aromático. Esse anel aromático tem uma quantidade X de elétrons aqui, que eu não sei quantos. 2, 3, 4, 5, 2. Tá? Sei lá, X elétrons. E aí tem outro anel aqui, ó, que tem a mesma quantidade de X elétrons. Os dois têm a mesma quantidade de elétrons dentro do anel. Quem faz a diferença é o grupo OH. Esse grupo OH aqui, ó, ele vai jogar ou vai puxar elétrons? O grupo OH só tem ligação simples. Só ligação simples perde o cabo de guerra para o anel. Faz efeito mais M, ele joga elétrons. Então, esse anel aqui, ó, tinha todos os elétrons que o outro tinha, mais o que o grupo OH jogou.
Quanto mais negativo o anel estiver, mais rápida a reação ocorre. Então a reação vai ocorrer primeiramente no fenol, porque o grupo H faz efeito mais M, ele facilita a vinda do segundo grupo. Tá bom? Segunda pergunta que é igual. Benzeno e um ácido. Nota, ó. Tanto o ácido quanto o benzeno, aqui os dois têm uma quantidade X de elétrons igual. Quem faz a diferença? A carboxila. Esse grupo aqui, ó, é muito eletronegativo, ele tem dupla. Então ele vai acabar puxando a nuvem de elétrons para ele grupo. Aí esse anel tem todos os elétrons que ele tinha, menos o que foi puxado pela carboxila. Quanto mais negativo o anel, mais rápida a reação ocorre. Portanto, a reação vai ocorrer primeiro no benzeno, porque o ácido tem a carboxila que faz efeito menos M. Ela retira elétrons do anel, dificultando a reação. É como se esse ácido aqui, ó, não gosta do amigo do teu pai. Tá bom? Ou da mamãe. Olha só, mesma pergunta. Coloque em ordem crescente de reatividade. Todos os três têm a mesma quantidade X de elétrons. Quem faz a diferença? O grupo H. O grupo H joga. Se joga, faz efeito mais M. Vai ter mais de X elétrons. Carboxila, puxa, menos de X elétrons. Portanto, quem tem mais elétrons dentro do anel, mais rápida a reação vai ocorrer. Portanto, a reação ocorre assim, né? O mais reativo de todos vem a ser o B. Tá bom? Essa é a primeira pergunta. Aonde que... Quem reage primeiro? A gente viu que é questão de jogar e puxar. Agora, nós temos que saber aonde que entra. Eu preciso saber aonde que entra. Olha só. O cloro vai atacar essa molécula. Eu não quero saber se ele vai atacar rapidamente ou lentamente. Ele quer saber aonde que ele entra. Tá? Então, esse cloro, ó, frio e escuro, noite, neve, núcleo. Se a reação acontecer a frio ou no escuro, ele vai atacar o núcleo. Então, ele vai atacar B, C ou D. Eu posso perguntar quem reage primeiro e aonde que entra. Ou seja, tu que é o dono da casa, o CH3, tu vai orientar o cloro a dormir em algum quarto. Tem duas maneiras de tu descobrir isso. Uma é por decoreba. Decoreba é assim, ó. CH3 só faz a ligação simples. Todos os grupos que fazem ligação simples jogam elétrons. E esses excessos de elétrons que eles jogam se depositam nas posições orto e para. Então vai entrar em posição orto e para. Ou, se tu não quiser decorar, lembre que existe uma coisinha chamada regra dos sinais. Os átomos se unem por cargas contrárias. Eu tenho que ficar aqui no meio que daí eu enxergo melhor vocês. Os átomos se unem por cargas contrárias, tá bom? Positivo, negativo, positivo, negativo. Quem ataca o anel aromático sempre é o reagente eletrofílico, é o deficiente de elétrons. Então faz assim, ó. Faz de conta que tu esqueceu que o CH3 é orienta orto para. Então pega assim, ó. Vai por diferença de eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo aqui? Carbono ou hidrogênio? É o carbono mais eletronegativo. Então o carbono é mais positivo. Pega o átomo que está mais longe do anel aromático e veja a carga dele. Positivo. Tá, Mirão, como é que eu sei positivo? Porque tu olha a eletronegatividade. Entre carbono e H, quem é mais positivo? É o H. Aí é só ter em ordem, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Vai alternando as cargas. Só não esqueça de olhar esse carbono, tá? Esse aqui, ó. Vai alternando as cargas, positivo, negativo, ó. Aonde? Quem é que ataca o anel aromático? É o reagente eletrofílico. Qual região que ele vai atacar? As regiões mais negativas. Por isso que ele vai acabar entrando, no caso aqui, posição orto e para. Vamos lá? De novo. Olha só. Dada a equação. Essa é uma reação de substituição. Tá bom? Vamos por etapas. É uma reação de substituição. Esse fenol aqui, ó, tu chama de substrato, a molécula que vai ser atacada. E esse aqui que vai atacar. Quem que vai atacar o fenol? O CH3 ou o cloro? Pessoal, a parte mais lenta de uma reação orgânica é a quebra. Então tem que saber quebrar.
E a quebra se dá por essa diquinha aqui, ó. Se tiver luz ultravioleta, calor ou peróxido, a cisão é homolítica. Como aqui não existe, a cisão é heterolítica. Entre cloro e carbono, o mais eletronegativo é o cloro. Então já sei que a cisão é heterolítica e o cloro vai ficar negativo. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca é o CH3. Quem ataca o anel é o eletrofílico. Só que aonde que ele vai entrar? Então, ou tu sabe decora, grupo OH só faz ligação simples, só ligação simples, joga, e o excesso vai para a aorta e para. Ou regra dos sinais. Entre H e O, quem é mais negativo? É o O. É o O mais negativo, então o H é mais positivo, né? Ó, vai alternando as cargas, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Aonde ficou negativo? Nas posições orto e para. É lá que o CH3 entra. Então, quando for fazer essa reação em laboratório, vai dar uma mistura desses dois produtos. Tá? Se for um somatório, vai marcar o orto e vai marcar o para. Só que se tivesse ABC, qual dos dois é o preferencial? Preferencial, posição para. Porque é mais estável, as moléculas estão melhor dispostas. Os átomos estão melhor dispostos aqui, tá bom? Então, o preferencial para. Mas é uma mistura que ocorre dos dois. Aí tu me fala assim, tá, Miron, eu queria saber um pouquinho mais aprofundado. Vamos explicar. Tentar explicar para vocês a regra dos sinais. Olha só. Consegui escapar, fiz uma coisa errada aqui. Tentar explicar para vocês o que é a regra dos sinais. Isso aqui ó, não é para o nosso bico, isso aqui é uma coisa que cai mais nível universitário, tá? É só tentar explicar por que entra na posição orto, por que entra na meta, na para. Faz de conta que esse G aqui ó, seja grupo. OH, CH3, NH2, seja um grupo. Esse grupo vai fazer efeito mais M, ele vai jogar elétrons para dentro do anel. Então esse parzinho de elétrons que ele tem sobrando, ele joga lá para dentro do anel. Lá para dentro do anel. Ao jogar lá para dentro do anel, pessoal, ó, jogou aqui para dentro do anel. Ao jogar aqui para dentro do anel, obrigatoriamente, automaticamente, essa ligação π aqui ó, tende a fugir, porque cargas iguais se repelem, né? Elétrons e elétrons tendem a fugir. Então essa ligação π se desloca para cá, ó, ficando aqui negativo. Como aqui está negativo, a ressonância basicamente acabou. Então, para voltar a ser ressonância, para voltar a estabilidade, o que acontece? Esse par de elétrons aqui, ó, que está aqui sozinho, é jogado para dentro do anel de novo. Ó, joga lá para dentro do anel. Ao ser jogado para dentro do anel, ele empurra automaticamente essa ligação π para cá. Ó. Porque as cargas iguais tendem a repelir. Tem muitos elétrons ali, ele tende a fugir. Aí, novamente, isso aqui se desloca para cá, empurrando essa π para cá. Ó. Então, se tu perceber, ao jogar elétrons, aonde que esse excesso de elétrons se depositou? Em orto e para. É lá que o eletrofílico ataca. Tá? De novo. Faz de conta que esse grupo faça efeito menos M. Menos M puxa. Se puxa, esse grupo aqui ó, vai puxar esse par de elétrons aqui ó, para ele. Ó. Veio para cá. Ao puxar para cá, esse par eletrônico, esse carbono ficou positivo. Tá bom? Como aqui ficou positivo, essa ligação aqui, ó, essa π aqui, ó, se desloca na mesma hora para cá para neutralizar essa carga positiva, deixando positivo aqui. Ó. Na mesma hora, essa π se desloca para cá para neutralizar essa carga positiva, deixando positivo aqui. Então, aonde ficou positivo? Em orto e para. Quem ataca o anel aromático sempre? O eletrofílico. Aonde ele vai atacar? Em meta. Deu pra pegar? Toda vez que tu joga, o excesso se deposita em orto e para. Toda vez que tu tira de orto e para. Então, em consequência, fica mais negativo na meta. Olha só essa questão. Ó, o cloro vai atacar o tolueno. Essa cadeia é mista. Então, tudo depende aqui ó, do meio que a reação ocorreu. Luz. Luz, a reação ocorreu... Eu estou fazendo a letra B primeiro. Luz, quer dizer que luz, calor, claridade. Ele vai atacar a cadeia. Vai atacar o CH3.
Vai vir aqui, ó. Tira o cloro daqui. Se tu tirar o cloro daqui, tu vai ver que sobrou quem? Sobrou benzil. Então é cloreto de benzil, tá? Agora aqui, ó. Não tem luz nem calor. Tem o cloreto férrico aqui, ó. Esse cloreto férrico aqui é o catalisador. Se é um catalisador, ele vai provocar uma cisão heterolítica no cloro. Noite, neve, núcleo. Então ele vai acabar atacando o núcleo. Tá? O cloro vai acabar atacando o núcleo. Como é que eu sei, Miron? Esse catalisador indicou que a cisão foi heterolítica e quem ataca o anel sempre é o positivo. Na letra B, quem ataca o anel aqui foi a formação do radical livre. Então, duas maneiras de saber. Ou saiba decora, CH3 só ligação simples, orienta em orte e para, ou regra dos sinais. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ficou negativo nas posições? Orte e para. É lá que ele entra. Tá bom? Por isso que a resposta deu C. De novo. Olha só. Nós no ensino médio, a gente geralmente ensina assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, eles te dão a reação inteira, prontinha assim, ó. Prontinha. O reagente ataca o substrato, dando origem ao produto. Mais aquilo lá. Só que às vezes o professor que está fazendo nossa prova é um professor universitário. Ele está acostumado com o lado mais simplificado. Então aparece assim, ó. Então é quase uma convenção, tá? Se aparecer dessa maneira, o reagente é o HNO3 e embaixo é o catalisador. Então já sei que quem vai atacar o anel aromático é o HNO3. Só tem uma reação no ensino médio que nós envolvemos nitrogênio, é a nitração. Só tem uma que envolve enxofre, sulfo, sulfonação. Então, como é nitração, vai entrar o grupo nitro. Eu vou ter que quebrar o HNO3, tem que quebrar aqui, ó, entre O e N. Olha só, pessoal, entre O e N. Quem que é mais eletronegativo? Entre O e N? É o O. Portanto, ele fica o par eletrônico negativo, nucleofílico. Quem é que ataca o anel? Sempre é o eletrofílico. Por isso que numa reação assim, quem entra é o N2. Aonde que ele entra? Qualquer lugar, porque a casa está vazia. Entrou em qualquer lugar. Então esse aqui é a resposta da letra A. Agora a reação continua. Agora quem vai atacar é o ácido sulfúrico. Então é sulfonação. Vai ocorrer a mesma quebra. Ó. Quem é mais eletronegativo, O ou S? Mais eletronegativo é o O. Portanto, ele fica com par eletrônico. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca o anel é o eletrofílico. Ou seja, se eu for fazer essa reação aqui, ó, o SO3 vai atacar qual posição? Aonde que o SO3 entra? Duas maneiras para saber. Ou tu saiba que o NO2 tem dupla. Se tem dupla, puxa. Se puxa, vai ficar negativo nas posições meta. O segundo grupo entra em meta. Ou regra dos sinais. Quem é mais negativo? O ou N? É o O. Então ele é negativo, o outro é positivo. Vai alternando carga. Ó. Ficou negativo nas posições? Meta. Obrigatoriamente vai entrar em meta. Então são os dois produtos formados. Tá? É um conteúdo bem importante, difícil e cai com uma frequência muito grande, principalmente no Paraná. Olhe essa questão. Eu quero obter essa molécula aqui, ó. Esta aqui. Eu quero obter o para, nitro, bromo, benzeno. Essa molécula eu quero obter. O que eu tenho que fazer para obter essa molécula? Eu tenho que adicionar bromo no nitrobenzeno ou tenho que adicionar nitro no brombenzeno ou dá na mesma? Então, nota. Regra dos sinais. Negativo, positivo. Olha só. Aonde ficou negativo? Nas posições meta. Obrigatoriamente, o bromo vai ter que entrar em posição meta. Tá vendo que já está errado? Eu quero na posição para. Se o bromo for o dono da casa, o bromo orienta o nitro a entrar em qual posição? Entre bromo e carbono, o que é mais negativo é o bromo. Então, menos, mais. Ó. Ficou negativo nas posições
orto e para. Ou seja, o grupo nitro pode entrar na posição orto ou pode entrar na posição para, que é o que eu quero. Ou seja, eu vou ter que adicionar nitro no bromobenzeno. Ocorre a nitração do bromobenzeno. Letra C. E para nós terminarmos, é essa aqui. Ó. Essa aqui é bem interessante, que daí tu consegue pegar bem o espírito da coisa. Como é que eu sei que essas duas reações aqui são de substituição? 2 continua 2. Ou não mudou a saturação. Ó. 1 continua 1. Já sei que é sub. Como é que tu sabe o nome particular da reação? Basta verificar quem vai atacar. Se quem ataca é o cloro, tu chama de halogenação ou cloração. Ó. Entrou o cloro. Não importa onde ele entra. Entrou na molécula, halogenação ou cloração. Aqui é igual. Ó. Quem eu escrevo em cima é o reagente, embaixo o catalisador. Ó. Então entrou o bromo. Já sei que é uma halogenação. Só que aqui ele pediu uma coisinha a mais. Ele quer saber o cloro. Ele ataca o tolueno aqui. Ó. De que maneira? Na forma de radical livre, eletrofílico ou nucleofílico? Então tá aqui a dica. Aqui tá a dica. Ó. Luz. Luz, calor, claridade. Calor, claridade. A luz ultravioleta obriga com que o cloro quebre no meio, formando radical livre. Calor, claridade e cadeia. Obrigatoriamente vai atacar a cadeia. Tá? Então, essa reação é chamada de reação de substituição pelo ataque de um radical livre. Eu percebo isso pela luz ultravioleta. Já aqui embaixo, não. Ó. Aqui não tem luz nem calor. Então, o brometo férrico aqui, ó, esse catalisador, obriga o bromo a quebrar de maneira heterolítica, formando um cátion e um ânion. Negativo, nucleofílico. Positivo, eletrofílico. Quem ataca o anel aromático sempre é o eletrofílico. Então, essa reação se chamará reação de substituição eletrofílica. Tá bom? Então, essa é a aula sobre aromáticos, bem importante, bem pesadinha. Olhe, revise o passado, lá a parte de efeitos eletrônicos, cisões, que facilita bastante aqui. Tá legal? Fechou! Boa semana!